artes, criações estão por todo lugar e sempre tiveram seu espaço no nosso mundo. Designs que se encaixam em tudo que conhecemos, inovações e espaços que sempre precisaram de um meio para serem criados. E a gente está falando, é claro, de espaços com papéis e lápis. Materiais de desenho e métrica, sempre sendo utilizados para criar algo novo. Mas tudo sempre tende a evoluir um dia, e todo trabalho manual precisou de algo novo, algo digital. E aí que entra a mesa digitalizadora. Mas afinal, qual é a utilidade dessa coisinha quadrada pequena? Não era mais fácil só a gente manter o papel e a caneta? Bem, se você tem esse pensamento, em alguns casos sim, mas deixa eu explicar melhor para que ela funciona e para que ela serve. Então, a mesa digitalizadora ou o tablet gráfico é essa pequena plataforma eletrônica que tenta transferir tudo o que é feito sobre ela para a tela do seu software, do seu computador, do seu celular ou do seu tablet. Isso acontece por meio de uma caneta digital chamada Stylus, que não precisa de bateria. Por quê? Porque existe um campo eletromagnético ao redor da mesa digitalizadora que a caneta gera uma interferência sobre ela. E diferente do movimento de um mouse, a caneta traz muito mais fluidez e tem medidores de pressão, que fazem com que seja muito mais próximo ao movimento de um lápis na vida real. Tá, e a dúvida que tivemos antes? E onde ela é usada? Ela ganha rumo em toda a área de criação criativa. Digital, é claro. Área de desenho, pintura 3D e 2D, edição de imagem em Photoshop, projetos e criações de ilustrações digitais, manipulação de gráfico, usada em escolas, para quem quer aprender a desenhar, designers desenhistas servindo para uso tanto empresarial, para lucro, quanto para entretenimento, e de uso exclusivo para assinatura. Sim, existem algumas pessoas que usam pequenas mesas digitalizadoras para fazerem suas assinaturas e elas ficarem salvas. Tá, então sempre foi assim? Transformaram um dia um papel em um plástico e pronto, deu certo. Infelizmente não é assim que funciona. Na verdade, foi um processo um pouco longo e que foi se adaptando com o tempo. Tudo começou em 1895, no processo de maquinário para fins industriais. Pense aqui comigo. No século XVIII, começa a criação de máquinas para a Revolução Industrial e vários objetos tecnológicos e automáticos começam a surgir. Tempo depois, surgem alguns feitos para desenho e impressão. E a primeira vez que a gente viu algo parecido foi uma máquina de tipo fax, criada por Elisha Gray. A máquina se denominava Teleautograph e foi usada para transmitir escrita e assinatura. E era uma máquina bem grande até, nem se parece com as mesas digitalizadoras de hoje em dia, até porque não era uma. Na verdade, a primeira ela veio 7 anos depois, em 1964, pelo Hand Tablet. Essa foi a primeira mesa digitalizadora realmente comercializada e arquitetada para produção. Isso até porque em artigo postado pela própria empresa Hand, desenvolvedora da mesa, é descrita como se esse tablet e essa caneta de entrada gráfica fossem dimensionais, de baixos custos e desenvolvidos para conduzir pesquisa sobre comunicação gráfica de usinagem humana. O que isso quer dizer? Não é a máquina por si só. Tanto que a ideia inteira da máquina é que você não tenha um travamento na hora de usar, e sim um movimento próprio humano fazendo todo o trabalho, como uma tinta passando por cima da mesa. E a ideia aqui era que os níveis de pressão pudessem ser controlados e transferidos para dentro do seu computador. Mas sem mais enrolação, vamos passar para a evolução e o que veio depois dela. Em seguida, veio o Koalapad. Muito relevante, mas pouco lembrado. Ele é introduzido como uma mesa digitalizadora e a primeira que consegue desenhar com cores. Mesmo que ele não seja exatamente uma, foi usado para videogames, músicas e para desenhos, mas o fato dele poder pintar com cores fez ele ser muito marcante na época. Em seguida dele, nós temos a primeira Wacom lançada, e a Wacom você já conhece a fama dela, e se não conhece, saiba que ela é uma das mais famosas e mais vendidas atualmente. Em 1984, ela ganha destaque, pois todos os tablets digitais que tiveram até agora de desenho não tinham sua caneta própria, solta. E a Wacom conseguiu fazer o trabalho. E é então, em 1984, que a gente recebe a primeira mesa digitalizadora que tem uma caneta stylus solta. Em seguida, nós temos o GridPad, que não foi tão inovador no sistema que ele usava, mas foi a primeira mesa digitalizadora a ser usada em um sistema operacional da Windows. Foi usado para fins de armazenamento de dados e para fim militar. Não é só uma mesa digitalizadora, mas sim um mini computador. Ele tentava transmitir informações e tinha utilidades de uma caneta digital. Em seguida, em 1999, muito tempo depois,
é publicado o novo design que a Microsoft planejava lançar, do Windows XP como um tablet digital. E em 2002 ele foi lançado. Foi uma inovação da indústria tecnológica porque foi o primeiro tablet de utilidade que ainda portava um sistema Windows XP completo. Trouxe funcionalidades de criação digital, como o funcionamento da caneta digital nele, assim como funcionaria no computador, e trazendo a possibilidade de novos usos de softwares, que seriam lançados para o Microsoft XP logo em seguida, para que a mesa digitalizadora tivesse mais adaptabilidade ao seu uso. E por fim, nós recebemos a mesa digitalizadora que o design se tornou mais moderno, a Wacom Bamboo, mais prático com mais funcionalidades, 500 níveis de pressão e melhor performance. Foi muito usada para foco de estudo, para arte, e foi uma nova alternativa também para o mouse. Além disso, o novo design dela tornou ela muito mais acessível, caindo para preços muito menores e sendo praticamente a mesa digitalizadora da atualidade. Versões que vieram depois dela são muito próximas a ela, melhoradas, mas com um design muito parecido e com um tamanho muito reduzido também. Falando em acessibilidade, vamos falar do mercado das mesas digitalizadoras, que é bem variado inclusive, mas é bem dominado pela Wacom, a empresa que trouxe as canetas digitais soltas. Além dessa marca, existe a XP Pen, a Huion, a Gaomon, a Parblo, a Veik, com 2 Ks, a Yug, com 2 Es, e a Artisul. As mesas digitalizadoras têm preços que variam, de acordo com a sua construção, sua qualidade, seu material, inclusive mudando de mesas com touch e com tela, ou com mesas padrões normais, e variando com a marca. Como dito antes, a Wacom, ela geralmente vai receber mais valor, pois a marca é mais conhecida. Funcionalidades e recursos diferenciados como Bluetooth, botões, mais funções, também mudam o preço da mesa, e a quantidade de pressão detectada da sua caneta e a resolução que ela vai dar com precisão para a tela também é um fator que vai mudar o preço dela. Os preços das mesas variam de R$ 150 para os modelos mais comuns e com menos funcionalidades, para R$ 8.999, o modelo da XP Pen, que funciona mais como um tablet do que como uma mesa digitalizadora, mas é o preço mais caro encontrado atualmente no mercado, possuindo uma tela em 4K e possuindo funcionalidades de um tablet. As mesas digitalizadoras são produtos que se baseiam na procura para sua produção. Existem mais detalhamentos que cada usuário busca ao comprá-las, então dificilmente uma mesa digitalizadora será mal avaliada, pois geralmente ela tem uma construção base que já entrega tudo o que ela promete. Dessa forma, a avaliação média das mesas é de 4.9 estrelas, e quando há reclamações sobre elas é porque veio estragada, o que, convenhamos, acontece com qualquer produto. Agora vamos falar um pouco da matéria-prima e da construção da mesa, que se separa em duas partes. Tanto a mesa quanto a caneta têm construções diferentes. Na construção da mesa digitalizadora, nós temos a base dela, que é feita de plástico, e por dentro há um circuito impresso. É uma placa que é composta por vidro, fibra e cobre, onde o cobre serve para manusear a energia e é ela que vai dar o poder de eletrônico para a nossa mesa digitalizadora. Esses circuitos impressos geralmente não são feitos pela própria empresa da mesa digitalizadora, mas sim feitos por uma empresa à parte, coordenada e muito bem cuidada por engenheiros que fazem essas placas com cuidado e depois enviam de volta para a montagem da mesa digitalizadora. E por fim, eles fazem a caneta, que vai junto da mesa digitalizadora na embalagem. Essa caneta ela é construída com uma mola de metal, um sensor de pressão e mais desses circuitos impressos, só que menores, que vão dentro da caneta. A ponta da caneta é feita com um plástico, que é o que vai interferir no campo eletromagnético para fazer ela funcionar. Por fim, tudo é embalado junto, e as empresas de mesas digitalizadoras enviam em uma caixa para tanto empresas de revenda quanto diretamente para quem comprou a mesa digitalizadora.